Olá, meu nome é Adriele Regina, eu sou cofundadora do Lendo Mulheres Negras. E aí, quantas autoras negras você já leu? Assim, acompanhando o mês de maio, essa parada de mãe, tarará e tal, a gente vai ler um livro, quer dizer, resenhar um livro hoje, que é um livro muito significativo pra gente. Não só por conta da história da narrativa, mas também por conta da nossa relação com a escritora. E o livro que a gente escolheu é esse daqui, Cartas para Minha Mãe, de Teresa Cárdenas. É um livro que a gente leu em maio de 2017, em um dos nossos encontros. Foi um livro que a gente realmente pesquisou. Eu, especificamente, foi um livro que eu pesquisei porque eu queria pensar nessa questão do mês de maio, pensar uma obra que remetesse a isso em 2017. Que foi nosso primeiro ano de lendo, né? Que esse livro foi publicado pela editora Palas, assim como outros livros dela também no Brasil. Aí a gente tem aqui Cachorro Velho, que foi um livro premiado. E tem esse livro que ela lançou agora tem pouco tempo, Teresa Cárdenas, que é Mãe Sereia, que é um livro... A maioria dos livros dela é infanto-juvenil. Cartas para Minha Mãe é um livro que conta a história, na verdade é um livro epistolar, né? Conta a história de uma relação de uma mãe com a filha. Só que essa mãe morreu, ela não existe mais. E a filha começa a escrever cartas por se sentir sozinha. Então logo no início do livro, a gente tem esse textinho aqui. Eu estaria melhor aí com você. Todas as noites, espero que venha com a sua pipa e me convide a morrer de uma vez. Já é março. As flores só faltam saltar aos nossos pés quando olhamos para elas. Mas você não está. Sem saber como, meus cadernos estão cheios de palavras, números, frases, lembranças, desenhos. Desenhos de uma menina de mãos dadas com a mãe, de papai e mamãe se beijando, de estrelas nos olhos de mamãe brincando entre as nuvens. Imagens de sonho em meus cadernos. Todas suas. Em todas, você. Mamãe, não sei por que me deixou tão sozinha. Sem seus beijos, sem seus abraços, sem aquele cheiro de margaridas que sempre acompanhava. Nunca contei a ninguém quanta falta sinto de você. E não aguento mais tanto silêncio. Vou começar a lhe escrever. Então ela abre o livro dessa forma. E o engraçado de pensar nesse livro de Cartas para Minha Mãe é que quando eu li e eu reli, eu tive a mesma impressão, que você vai ganhando fôlego junto com o personagem. É como se você fosse crescendo junto com o personagem. Teresa Cárdenas tem essa forma peculiar de escrever. A gente teve a oportunidade de participar de um mini curso com ela aqui em Salvador, na UFBA, pelo projeto Etnicidades. A gente queria, inclusive, agradecer a Josi Freitas, que Josi Freitas descobriu a Teresa Cárdenas nesse encontro em maio de 2017 e trouxe a Teresa para fazer esse mini curso, que era um mini curso sobre memória da diáspora negra na literatura afro-hispano-americana. E aí a gente queria agradecer muito a Josi, porque foi impressionante ver a Teresa, sentir a Teresa assim de perto e estabelecer fisicamente essa relação. Porque a Teresa, eu e Teresa, quer dizer, Teresa e o projeto, a gente trocou muito na época do encontro pelo Facebook. Ela é uma escritora cubana, e aí ela mandou pra gente um poema, que foi um poema que Josi leu no encontro, um poema exclusivo pra gente poder ler no encontro, e foi incrível. Assim, a grande questão desse livro na época é que a gente não conseguia achar em nenhum lugar. E quando a gente achou um exemplar numa livraria daqui da cidade, tava na seção espírita, porque era Cartas para uma Morta, sei lá o que eles pensaram. Mas é uma literatura infanto-juvenil, o que é muito louco. O livro tem passagens bastante interessantes. Fala sobre uma relação religiosa que ela tem com os orixás, e aí dá nome aos orixás, enfim. Fala sobre cabelo, que ela tem uma relação muito difícil com a avó, com a tia e com as primas. Porque elas não aceitam ela, e ela não entende por que não aceita. No decorrer do livro a gente vai entendendo o porquê. Ela é fruto de uma traição mesmo. E aí as pessoas não gostam dela por esse motivo. Ela estabelece uma relação de família com outras pessoas que não são da família dela. Inclusive com um menino negro, Um menino branco que ela começa a namorar. E assim, ela vai nessa crescente. A ideia é que o livro comece assim, ela esteja numa faixa de 8, 9 anos. E aí ele vai até quando ela tem 15, 16. E aí, mesmo ela com essa relação problemática com a prima, ela defende a prima de algumas questões que vão surgir no filme, no livro, em relação a abuso mesmo, enfim. É um livro bom para se trabalhar com o infanto. E assim, ela narra coisas importantes na vida de um adolescente mesmo, nesse crescimento. É a primeira menstruação, o aniversário da mãe, mesmo ela estando morta, e como a avó
E a tia lida com isso, enfim, em todas essas relações. Ela fala de uma questão de religiosidade no sentido de entender quem é Deus e quem é Jesus. E como Jesus poderia ser um cara negro, mas os brancos não iam aceitar Jesus. Enfim, uma coisa bem ingênua, infantil, mas com um senso crítico afiado, digamos assim. Aquele senso crítico que só crianças podem ter. Quando a gente é adulta, a gente é poldado, sabe? E pra encerrar, eu vou ler a última passagem do livro, que quando ela de fato se despede da mãe, e ela para de escrever, é como se ela, depois que descobre toda a verdade sobre ela, sobre a relação dela, sobre quem é o pai, sobre onde achar ou talvez como buscar esse pai, de entender qual é o trama da família, ela escreve a última carta pra mãe, que é mais ou menos assim. Mãezinha, essa noite eu voltei a sonhar com você, que me dava a Deus. Acho que finalmente, como diria Menu, a luz chegou à sua alma e seu espírito está se elevando. Você estava lá, com sua pipa, sorrindo para mim. Então, de repente, você começou a crescer e se transformou em milhares de passarinhos que encheram o céu. Mamãe, embora preferisse ter você aqui comigo e não aí tão distante, quero que saiba que eu perdoo você. Perdoo pelos dias em que você não esteve a meu lado e pelos que ainda faltam. Sei que vai cuidar de mim aí do céu. Não se preocupe, eu estou bem. E logo encontraremos papai. Tudo ficará para trás. E nós nos veremos algum dia, mãezinha. Adeus. Eu a amo muito, sua filha. Então é um livro delicado, mas de uma potência transformadora, assim. Eu adorei ler Teresa Cárdenas. E tem outros volumes dela que eu também quero ler, que ainda vão ser traduzidos para o português. E nesse mini curso que eu falei, eu ganhei esse livro aqui dela, que não temos ainda em português. É muito louco pensar, porque as escritoras cubanas, por conta de toda a dificuldade de Cuba mesmo, Teresa sempre fala isso, ela escreve primeiro em inglês, ela publica primeiro em inglês. É uma escritora cubana que tem a sua alfabetização em espanhol, mas tem que escrever em inglês para ser lançada. E muitas vezes os livros são traduzidos do inglês, então, talvez exista uma perda no meio dessa história aí. Então é muito louco você pensar em como a gente tá perto, mas tá longe ao mesmo tempo. E principalmente pensar especificamente em Cuba nessa relação. O Cartas para Minha Mãe tem outra coisa bastante interessante também, que é de pensar nessa cultura cubana, né? De pensar em como é se dado os orixás, e como se dá a religiosidade, em como as relações parentais acontecem. Fala também nesse livro, assim, pincela sobre solidão da mulher negra, abandono, enfim, né? É uma família de mulheres que não tem maridos, assim. É uma família de que as mulheres dão conta do recado. E é muito interessante ver essas relações em Cartas para Minha Mãe. Então, leiam Cartas para Minha Mãe, da Teresa Cárdenas, pela editora Palas. Leiam Cachorro Velho também. Leiam Mãe Sereia também. São livros incríveis. Teresa é uma pessoa fantástica. Então é isso. Se inscreve no canal. Vamos falar mais sobre literatura afro-cubana. E vamos falar mais sobre mulheres que escrevem. Obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Que ela descobre todas os caminhos. Dei spoiler, gente. Mas enfim. Continua olhando pra câmera. Não é hispânica. É hispânica, Evelyn?